Olá pessoal, hoje eu vou passar uma dica muito importante para vocês que trata da hipótese da prática de crime militar por militar em comissão de natureza militar. Hipótese essa prevista no artigo 9º, inciso 2º, a linha C do Código Penal Militar. Haverá crime militar quando o militar que participar de comissão de natureza militar praticar fato típico previsto como crime na legislação em desfavor de militar da reserva, reformado ou civil. A linha C do inciso 2º do artigo 9º, ela traz 4 hipóteses que podem configurar crime militar, que é o crime militar praticado por militar em serviço, atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura contra militar da reserva, reformado ou civil. Beleza? Vamos tratar especificamente da comissão de natureza militar. O que é uma comissão de natureza militar? É todo agrupamento de militares formado mediante determinação, ordem da autoridade competente, o comandante, por exemplo, para o cumprimento de uma missão. E há uma diferença muito importante do militar que está em serviço do militar que compõe uma comissão de natureza militar. Em um primeiro momento, poderia se pensar ser desnecessária a previsão no Código Penal Militar da comissão de natureza militar. Tendo em vista que se o militar compõe uma comissão de natureza militar, naturalmente ele estará em serviço. Mas calma lá, tem a sua razão de ser. Até porque se não houvesse essa distinção que eu vou falar para vocês aqui agora, o termo comissão de natureza militar seria um termo inútil, desnecessário, uma letra morta no Código Penal Militar. E, em tese, pelo menos na maioria das vezes, a lei não contém palavras inúteis. Então vamos interpretar o que é, qual é a relevância da comissão de natureza militar na linha C do inciso 2º do artigo 9º. O Superior Tribunal Militar já enfrentou um tema e colocou os pingos nos is. Em um caso concreto de um militar que estava em outro país e veio a praticar o crime de furto nesse outro país, no momento de folga, o Superior Tribunal Militar entendeu que haveria crime militar, porque ele compunha, naquele momento, a comissão de natureza militar, ainda que não estivesse em serviço ou atuando em razão da função. Então perceba que o conceito de comissão de natureza militar ele é mais amplo. Ele abrange todas as situações em que o militar esteja designado para a comissão, ainda que não esteja em serviço. Então, se há uma determinação para que se forme uma comissão e essa comissão vai se deslocar, por exemplo, para o exterior, ainda que o militar no exterior esteja em seu horário de folga, não esteja trabalhando, ele estará compondo a comissão de natureza militar. Ou seja, publicou o militar na comissão para a realização de uma missão no exterior, todo momento em que ele estiver em diligência, no sentido de no exterior compondo essa comissão, ainda que não esteja efetivamente trabalhando, ele estará na comissão de natureza militar. Perceba a importância desse conceito, porque ele é mais amplo, ele abrange a situação 24 horas por dia, todos os dias, enquanto o militar estiver na comissão de natureza militar. Então, um exemplo, imagine que o comando forma a comissão de natureza militar e fala, vai para determinado país fazer um estudo, estudar as polícias, na Europa, por exemplo, vamos trazer o que há de mais importante para o Brasil. Ou então, como é mais comum, o caso de atuação de militares nas missões de paz da ONU. Nessas situações em que militares viajam para o exterior, eles estarão compondo comissão de natureza militar. Portanto, se no exterior eles praticarem um fato previsto como crime no Brasil, haverá crime militar, porque estarão compondo uma comissão de natureza militar, ainda que não estejam efetivamente exercendo as funções, por exemplo, no horário de folga. Imagina que o militar que compõe uma comissão, ele esteja aí em seu horário de folga, lá no exterior e venha praticar um furto, como o caso do STM decidiu. Haverá crime militar de furto. Agora, um detalhe muito importante, que é o diferencial nessa informação que eu estou passando para vocês. O Código Penal Militar adota a teoria da extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, é possível a prática de crime militar
em qualquer lugar do mundo, independentemente das condições. E a teoria da extraterritorialidade incondicionada, ela sequer exige a dupla tipicidade, no sentido de ser crime também no exterior. Basta ser crime no Brasil. Então, se um militar pratica um fato que no exterior não é crime, mas esteja em comissão de natureza militar, haverá crime no Brasil. Ele vai responder no Brasil pelo fato típico praticado, previsto exclusivamente na legislação penal brasileira. Veja que interessante. Vou dar 2 exemplos. Imagine que o militar vá para um país em que o consumo de drogas é liberado. Ele está em outro país por compor uma comissão de natureza militar. E fala assim, olha, vou experimentar a droga. Por exemplo, imagina que ele está na Holanda, seguindo as normas da Holanda para usar a droga, né? Mas ele está lá em razão de compor uma comissão. O uso da droga por esse militar será crime militar, ainda que na Holanda seja autorizado. Um outro exemplo, citado inclusive por um grande estudioso do direito penal militar, Luiz Spínola, que eu tenho conversado bastante e essa pessoa tem ganhado muito a minha admiração. Ele me deu o seguinte exemplo que eu achei interessantíssimo. Imagine que o militar fique por um tempo compondo uma comissão de natureza militar no exterior. E nesse tempo que ele está no exterior, ele se apaixona por uma mulher e vem a engravidar, namorar e engravidar essa mulher. Nesse caso, o militar fala assim, olha, eu vou voltar para o meu país, eu não quero ter um filho aqui, não dá pra gente continuar. Eu falei a questão da paixão, mas necessariamente não precisa estar definitivamente apaixonado, né, para que isso aconteça. Olha, eu vou voltar para o meu país, eu não quero ter vínculos aqui mais. Eu estou deixando um filho, eu não quero isso. E naquele país é permitido abortar. Parêntese. Nós temos no direito um nome chamado, um nome que as pessoas, que a doutrina chama de turismo jurídico. Por vezes você não consegue exercer um direito no Brasil, mas você pode conseguir exercer esse direito em outro país, como por exemplo, o aborto, que no Brasil tem situações excepcionais em que é permitida a prática de aborto. Houver risco aí para a vida da mulher ou em caso de estupro. Então, no Brasil, nessas hipóteses previstas em lei, tem outros casos excepcionais que o STF admite, mas não vamos abordar aqui agora. Então imagine que esse militar, deixando um filho no exterior, e nesse país permite-se o aborto, ainda que não seja em razão de estupro ou para salvar a vida da mulher. E o militar decide convence a mulher a abortar. E a mulher assim procede. Observe que o militar estava em outro país por pertencer a uma comissão de natureza militar. Ainda que não tenha ali uma relação direta com as atividades, ainda que não esteja em serviço ou atuando em razão da função, ele estava compondo uma comissão de natureza militar. E o aborto, na situação realizada em outro país, é um fato previsto como crime no Brasil. Então, nessa hipótese, o militar terá praticado crime militar de aborto, o que é possível em razão da Lei 13.491 de 2017, que permitiu que aqueles crimes previstos fora do Código Penal Militar sejam considerados crimes militares, se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 9º, inciso 2º, que é o caso. Artigo 9º, inciso 2º, a linha C, comissão de natureza militar. Beleza? Muito interessante, tá? Isso não vi ainda sendo cobrado em prova, mas tem tudo para ser cobrado, tá? Agora, só um comentário para finalizar. Eu postei recentemente nas minhas redes sociais a portaria do Ministério da Defesa que obrigava os militares a realizarem exame toxicológico para demonstrar se o militar ali está consumindo ou não drogas, e disso vem várias consequências, como eu disse. E uma coisa que eu já tinha pensado, tenho pensado há algum tempo, e algumas pessoas também perguntaram, se o militar utiliza drogas em outro país que é permitido durante as férias, não está em comissão de natureza militar, porque se estiver a crime do artigo 290 do Código Penal Militar, mas o militar está de férias e usou ali droga e voltou para o Brasil. Tá?
Nesse caso, ele vem a ser, e hipoteticamente esse militar é convocado ou então sorteado para fazer o exame de sangue para identificar ali, ou outro exame para identificar ali o possível consumo de drogas, e o exame dá positivo. O militar usou lá fora. Nesse caso, terá como a administração adotar as providências contra esse militar, né? Sendo que ele não utilizou as drogas no Brasil, mas sim num país que era permitido e estava de férias, não compunha comissão de natureza militar? O tema certamente vai ensejar divergências e eu vou deixar aqui a minha opinião, né? No caso do direito administrativo, nós temos regras diferentes do direito penal. O comportamento do militar para o direito administrativo, do servidor público, ele se aplica em todo lugar do mundo, tá? As normas administrativas exigem do militar que ele tenha um comportamento de acordo com as normas jurisdicionais, sob o ponto de vista da moralidade, sob o ponto de vista da prudência, do comportamento ético social. Diante desse contexto, né, ao se proibir o uso de drogas, no caso já é proibido, né, mas ao se exigir o maior rigor no acompanhamento do uso de drogas pelos militares, a norma da jurisdição dá o seguinte aviso: nós precisamos ter um controle maior porque é incompatível com a função militar. Como disse já o ministro Aires Brito, serviço militar e drogas não se misturam, assim como a água e o óleo. Então, nesse caso, o uso de drogas, seja no exterior, seja no Brasil, seja onde for, não se justifica. Porque as normas de direito administrativo, elas perseguem o servidor público. Não é porque eu estou em qualquer lugar do mundo que eu posso praticar atos que são incompatíveis com a minha profissão. E o uso de drogas, ele é completamente incompatível com a função dos militares. Então, nessa situação, eu entendo que poderá haver também as consequências previstas na portaria do Ministério da Defesa para os militares que assim procederem. Não praticou fato típico, não praticou crime, certo? Mas poderá haver aí consequências administrativas sob o ponto de vista, né, do direito administrativo disciplinar. Beleza? Então é isso aí. Estou à disposição de vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, né? Isso vai ajudar a distribuir para mais pessoas e para que eu continue sempre postando aqui para vocês cada vez mais, tá? Um grande abraço e até a próxima.